Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 20ª rodada, 20ª rodada. Já chegamos aí à primeira rodada do retorno, apesar, sempre lembrando, de mais da metade dos times não terem feito os 19 jogos. Então, entramos no segundo turno, mas mais da metade não fez os 19 jogos. Ou seja, mais da metade não terminou o primeiro turno. Tem alguns times terminando o primeiro turno nesta rodada, ou seja, na primeira rodada. Mas isso é CBF, né, irmão? Isso é CBF. Você não pode esperar muita coisa mais da CBF. Então, isso é CBF. E tivemos o Bahia, que vive um momento de baixa, que vive um momento de instabilidade. Cara, mas um momento dentro de um campeonato de 38 rodadas, normal. E alguns torcedores, já falei isso no vídeo passado, alguns canais, agora estão se sentindo mal, né? Porque a soberba de alguns canais do Bahia foi tão lá em cima que agora o risinho frouxo, e aí tem que encontrar uma desculpa, tem que encontrar alguma coisa. Se fosse um pouquinho mais no chão e não mentisse para a torcida estaria com o pé no chão sempre. Na minha opinião, acho que a metade da torcida do Bahia sempre teve com o pé no chão. A outra metade não. Outra metade adora uma mentira. E aí acaba ficando com a sensação ruim, igual alguns canais do Bahia, que inclusive eu acompanhava e que fiquei decepcionado com a soberba. E aí, eu vou repetir a frase que eu falei lá atrás, no último jogo. Muitos canais do Bahia, muitos torcedores do Bahia estão naquela situação. Sabe quando você tem uma infância pobre, né? Mas aí você galga um posto maneiro, tem dinheiro e quer esquecer o seu passado? São esses torcedores e esses canais. Irmão, o torcedor do Bahia tem que lembrar sempre as situações ruins que passou. Sempre. Porque aí fica mais no pé no chão. Mas parece que esquece. Eu sei que brasileiro esquece as coisas com muita rapidez. Se o brasileiro não esquecesse as coisas com tanta rapidez, não estaria na merda que tá o Brasil. Então, nego esquece com muita rapidez. Mas, porra, é complicado. Então o Bahia vive um momento de instabilidade. Que, na minha opinião, dentro de um campeonato de 38 rodadas, normal. E o Inter, que estava num momento de estabilidade, montou um grande elenco, fez contratações caras no início do ano, mas a coisa não conseguiu vingar, o treinador saiu, entrou o Roger. E o Roger vem com a missão, tem um pensamento diferente do treinador que saiu, mas vem com a missão de colocar uma competitividade no time internacional, o que tinha perdido. Apesar de ter boas peças, mas não estava conseguindo competir, né? Acabou sendo eliminado aí de competições, né? Que todos imaginavam que poderia chegar à final, inclusive ser campeão. Eu coloquei o Internacional, né, como um dos candidatos ao título, e aí fiquei frustrado, porque como é que eu ia saber que o Internacional não ia conseguir encaixar, né? São coisas do futebol, por isso o futebol é apaixonante, apesar de tudo que está acontecendo, arbitragem interferir, campo uma merda, CBF atrapalhando, e assim, e dentre outras coisas, o jogador não pode comemorar o gol, jogador, ator, teatro, qualquer mão no rosto, cai, rola, parece que deram um porradão na cara, ou seja, foram essas merdas aí que os jogadores fazem dentro de campo para deixar o futebol umas ceras do cacete, sem necessidade, jogadores ruins,
sem habilidade. Porra, você pega os jogadores não conseguem fazer um cruzamento sem parar a bola e ajeitar a bola. Porra, perde tempo, faz o cruzamento direto. Ou seja, além disso tudo que piorou o futebol, Magrão, tá exagerando. Pô, tô exagerando. O masculino do futebol tá na Olimpíada? Não. Futebol é só o feminino, porque o masculino não tá. Aí eu tô exagerando. Qual a posição da seleção nas eliminatórias? E Copa América, o Brasil chegou ao final? Então sou eu que tô exagerando, pô. Não sou eu, né? Então o Internacional que tava nessa situação, né, de se encontrar, tô com a sensação que o Roger tá começando a encontrar um ponto de competitividade do Internacional. Jogaram e empataram em 1-1. Já digo de cara, justo o placar. Justo o placar. Aqui não vou ficar em cima do muro. E a gente vai falar sobre esse empate, Bahia 1, Internacional 1, classificação, próximos jogos e o meu ponto de vista sobre o jogo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, meu amigo torcedor do Internacional, peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se franco está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Então vamos lá. Antes de eu falar da classificação, cara, desde quando empatar com o Internacional, campeão do mundo, é tragédia? Não, eu quero saber, desde quando empatar com o Internacional, aonde for, é tragédia? Porra, eu vi canais do Bahia falando que a tragédia poderia ser pior. Empatar com o Internacional em casa é tragédia. É ruim, mas tragédia? Ô, irmão, tem nego, porra, arrego, parceiro. Arrego. Assim não, aí, difícil. Acha que o time do Bahia é o quê? Aí vem me falar, a culpa agora é toda do Rogério Ceni. A culpa é toda do Rogério Ceni. Esse monte de canal viajou na maionese com o time do Bahia. O Rogério Ceni espetacular, o Rogério Ceni engolindo os outros treinadores. Agora a culpa é toda do Rogério Ceni. Vocês lembram que o Rogério Ceni falou lá atrás? Qual era o grande problema do Bahia? Vocês estão lembrados? O Rogério Ceni falou: eu não tenho peça para substituição de alguns jogadores. Continua não tendo. O que foi que o Rogério Ceni fez? Quando ele começa a substituir, ele tem que mudar o estilo de jogo do Bahia. O estilo de jogo, quando ele muda do Bahia, não é o estilo de jogo que ele gosta. É o estilo de jogo que o Bahia oferece para ele. Porque o que o Rogério Ceni queria? Jogadores, reservas, nas mesmas condições e características dos titulares. E alguns jogadores com características diferentes. Para quê? Para, dependendo do jogo, botar esses jogadores de características diferentes. Mas quando tivesse que mudar simplesmente para manter um nível alto, ele ia tirar uma peça e o time ia continuar do jeito que ele quer. Então o que está faltando ao Bahia? É alguma novidade? Não. Está faltando o Bahia é as peças que o Rogério Ceni falou lá atrás. E outro detalhe, a zaga do Bahia, eu venho falando há muito tempo, a zaga do Bahia é vulnerável para o esquema do Rogério Ceni. Venho falando isso. Agora voltou aí o Vitor Hugo, coisa e tal. Bom, tomara que a gente aí. Falei e vou repetir. O Alexandre é um jogadoraço, mas ele não é um cara muito para primeiro volante. Os zagueiros com o Alexandre ficam expostos. Só você ver o jogo hoje. Muita jogada do Internacional, o zagueiro estava no mano a mano e estava perdendo. O Valência teve uma gerada em cima do zagueiro que ele ficou cara a cara no gol. Então,
Aí a culpa é toda do Rogério Ceni? Não é, né? Bom, vamos lá. O Bahia com esse empate tá aqui na 7ª rodada. Ah, só para lembrar, eu não tô gravando no sábado depois do jogo. Eu tô gravando no domingo à noite, tá? Sábado, eu não vi os jogos. Eu tô vendo agora no domingo, tá? Por causa da tecnologia, você consegue ver o jogo todo. Eu não faço vídeo através de melhores momentos, eu não faço vídeo do que o outro falou, eu não faço copia e cola, eu não sou piolho para ficar indo pela cabeça dos outros. Então eu vejo o jogo e digo do que eu acho. Sábado eu tive uma festa para ir, um aniversário para ir, longe da minha casa, 250 quilômetros mais ou menos. Fui para a festa era de tarde, rolou até a noite, eu não vi jogo, dormi por lá, só voltei no domingo de tarde. Quando eu cheguei, comecei a ver jogos. E vi esse do Bahia e agora eu tô gravando. Então a classificação que eu tenho aqui já é uma classificação real, porque todos os jogos da 20ª rodada já acabou. Então o Bahia termina na 7ª colocação, essa 20ª rodada, com 20 jogos e 32 pontos. Qual é o campeonato do Bahia? O campeonato do Bahia é Libertadores. O campeonato do Bahia não é título. Na minha opinião, nunca foi. Mas já teve um momento no campeonato que você poderia falar: nesse momento o Bahia está brigando pelo título. Nesse momento. No momento, tá. Hoje, nesse momento, o Bahia briga pelo título? Óbvio que não. O Bahia está com 32 pontos e está com um jogo a menos que o líder, que é o Flamengo. O Flamengo voltou à liderança. Então, hoje está brigando pelo título? Não, está brigando pela Libertadores. Porque o São Paulo tem 32 pontos e é o 6º colocado, ou seja, está ali. Está ali na briga. Tem 4 pontos para o Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos que o Bahia. Mas o Bahia está ali na briga pela Libertadores. Se o Bahia tivesse vencido, tinha ido a 34 pontos. Estaria ali no G6. Teria passado. O São Paulo estaria no G6. Melhor do que estar na 7ª colocação. Estaria pelo menos na pré-Libertadores, já que o Bahia passou boa parte do primeiro turno entre os 6 primeiros. Então, resultado ruim para o Bahia, e o Bahia está na 7ª colocação. E o Internacional está ali na 14ª colocação com 20 pontos, um empate. Levando em consideração que jogou em casa e estava perdendo até quase o final, não pode se dizer que um ponto é para se jogar fora e foi ruim. Não, não foi. Agora, é complicado que o Internacional está com 20 pontos próximo à zona de rebaixamento. O Vitória tem 18, é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Porém, o Internacional tem 20 pontos em 15 jogos. E a gente está na 20ª rodada. Ou seja, o Internacional tem 5 jogos a menos. Tem 15 pontos a brigar. 15 pontos, vamos lá que ganhasse. E a 35. 35 estaria no G6. Então, tem que sempre lembrar, o Internacional tem 5 jogos a menos. 5 jogos a menos. Vai ganhar, você não sabe, pode perder todos. Se perder todos, o Internacional briga contra o rebaixamento. Agora, se o Internacional ganhar todos, o Internacional briga pela Libertadores. Né? Então, o empate foi ruim para os dois, mas muito pior, obviamente, na minha opinião, para o Bahia, que já tem com os 20 jogos. E você pode também analisar que também foi muito ruim para o Internacional, porque o Internacional se aproxima perigosamente da zona de rebaixamento. Mas tem 5 jogos a menos. O Bahia, o próximo jogo do Bahia é pela Copa do Brasil. Tá? Pela Copa do Brasil contra o Botafogo no Rio. Tá? Na terça-feira. E no domingo, o Bahia joga de novo aqui no Rio contra o Fluminense. Ou seja, o Bahia joga os 2 próximos jogos aqui no Rio, contra o Botafogo, pela Copa do Brasil, e pelo Fluminense, e contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. Fluminense esse que vem subindo de produção com o Mano Menezes. O Fluminense, nesse momento, é o 19º colocado, mas o Fluminense vem de 3 vitórias e um empate. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense só perdeu 1. É que a situação do Fluminense é muito ruim. Ganha e não sai ali de baixo. Mas vem
pontuando. Então vai ser um jogo muito complicado para o Bahia. Muito complicado para o Bahia. E o Internacional? O próximo jogo do Internacional, deixa eu pegar aqui, próximo jogo do Internacional cadê, rapaz? Próximo jogo do Internacional, deixa eu pegar aqui. Próximo jogo do Internacional é domingo, dia 4, né, de agosto, em casa contra o Palmeiras. Só que o Palmeiras vai estar no meio do jogo contra o Flamengo. Já vai ter jogado a primeira partida da Copa do Brasil contra o Flamengo e vai fazer a segunda. Então a tendência é que o Palmeiras vá com o time todo reserva, igual jogou contra o Vitória. Então o Internacional tem uma boa oportunidade aí de vencer a partida. O Vitória jogou fora de casa contra o reserva do Palmeiras e ganhou. Então, o clima no Palmeiras, o couro tá comendo. Discussão para tudo quanto é lado, o negócio não tá maneiro, não. O negócio não tá maneiro, não. E se não empatar com o Flamengo no primeiro jogo, por acaso perca pro Flamengo no primeiro jogo da Copa do Brasil, aí a situação vai ficar pior no Palmeiras, né? Ficar pior. Então vamos lá, cara. Tá aí os jogos. Classificação Fortaleza, o Bahia na 7ª colocação, o Internacional na 14ª. Vamos aqui para o jogo. Vamos aqui para o jogo. Deixa eu pegar aqui, voltar. Tá. Vou voltar aqui a minha tela. Voltar aqui minha tela. Vamos lá para a estatística do jogo. Cara, o Bahia deu 9 chutes. 3 em direção ao gol. O Internacional deu 12. 2 em direção ao gol. Cara, 5 chutes em direção ao gol em 95 minutos. Complicado. Posse de bola, um pouquinho a mais só do Bahia. 52-48. Precisão nos passos. Os dois acima de 80%. Faltas. Quase 30 faltas no jogo total, um pouco mais para o Internacional. Escanteios. 4 para o Bahia, 2 para o Internacional. O jogo. Bahia começou bem, dominando o jogo, com posse de bola. Você entender, tá? O Bahia começou com a camisa azul, um azul brilhante, um azul bonito, um azul que o torcedor gosta, tocando, dominando. Lógico, o Rogério Ceni poupou alguns jogadores, tá? A gente sabe, poupou alguns jogadores, mas dominando ali, para coisa e tal, gerando, criando, ficando com a bola, se protegendo. O Internacional não conseguindo atacar. Logo no primeiro lance, sai o gol do zagueiro de cabeça. Faz ali uns 10 minutos mais ou menos, o gol de cabeça. Bahia controla o jogo. Só que a partir dos 30 minutos mais ou menos, sabe aquele azul? Ele vai perdendo o brilho. Ele começa a perder o brilho. E aí, esse azul que vai perdendo o brilho, vai indo esse brilho pro vermelho da camisa do Internacional. Aquele vermelho que tá meio desbotado, pá, coisa e tal, começa a ganhar vigor. E aí termina o primeiro tempo, o Bahia jogou melhor boa parte do primeiro tempo, foi mais dominante, com mais posse de bola, criou um pouco mais, mas dos 30 minutos para lá, 30, 35 minutos, o Internacional começou a jogar, começou a entender as coisas, e a força, a intensidade do Bahia foi diminuindo. E o Internacional percebeu isso e começou a crescer. E aí vai para o segundo tempo, a camisa do Bahia, aquele azul bonito, já está desbotado. Já está mais ou menos igual ao meu cenário, que eu não consigo acertar a cor. Né? Meio desbotado. E o vermelho do Internacional pulsando. O Internacional vai entendendo o jogo, vai melhorando, vai criando, vai empurrando o Bahia para trás. O Bahia faz algumas substituições. Cauli. O Cauli jogou bem? Bom, por alguns jogos que eu acompanhei do Cauli,
Ele jogou mal de novo. Tá? Tira alguns jogadores, o Biel, bota o Everton Ribeiro, bota outro. Mas nada disso deu a intensidade. Então, o que o Bahia fazia de diferente? O Bahia era de diferente na intensidade. Lógico, tem um quarteto no meio campo que tem muita qualidade. Hoje, alguns jogadores não estão rendendo. Tinha intensidade, essa intensidade sempre alta, se movimentando. Hoje o Bahia tem os jogadores, mas é uns caras que não tem mais intensidade. Então fica um time muito comum em relação a todo mundo. Porque o que diferenciava não era só a qualidade, era a intensidade. Você perde a intensidade e você fica igual. E foi isso que aconteceu. E aí o Internacional começou a crescer, empurrar, o Bahia não conseguia contra-atacar, criava uma ou outra chance, uma outra coisa, muito, muito pouco. E o Internacional foi martelando, foi tentando. O Valência perdeu 2 gols, até que um chute fora da área. O goleiro do Bahia, falhou. O goleiro falhou. Tudo bem. Ali onde o goleiro estava, parecia um pasto, né? Né? Tem grama, parecia várzea, né? Só que ele espalmou para frente. Eu, que não sou goleiro, posso até espalmar para frente. Agora ele, que é profissional, pro lado, irmão. Então ele errou, o Internacional empatou. Justo. Aí depois o Bahia tentou ir, deu um chutinho aqui, outro ali. É justo. Porque o segundo tempo, basicamente inteiro, o Internacional foi melhor. Equilibrou no primeiro tempo um pouquinho, já tinha terminado melhor o Internacional no final do primeiro tempo. O segundo tempo foi o Internacional. E por que isso aconteceu? O Bahia perdeu a intensidade. O Bahia, num todo, perdeu a intensidade e alguns jogadores perderam a intensidade. Mas isso, na minha opinião, normal. Eu já tinha falado isso lá atrás. Alguns jogadores iam perder a intensidade, porque não tem a intensidade que o Rogério Ceni quer. 2 jogadores que não têm intensidade que o Rogério Ceni precisa. Cauli e Everton Ribeiro. Jogam bola, mas não tem essa intensidade. Então, em algum momento, ia cair a intensidade. Ia cair. Simples assim. Então, placar do jogo, Bahia 1, Internacional 1. Para mim, o resultado melhor para o Internacional. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.